tarde, amados irmãos. Valéria Godoy, Centro Missionário e Terapêutico Alice Traderi, Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras. É com alegria que estamos aqui para mais um dia de aprofundamento, onde hoje vamos estar falando sobre o batismo no Espírito Santo. Então, um tema que nós amamos tanto, por isso sejam muito bem-vindos, você que está chegando, você que ainda vai ver esta live, que todos nós sejamos agraciados pelo poder do Espírito Santo. Por isso, como sempre, que nós possamos iniciar agora o nosso aprofundamento, ouvindo essa canção e orando, clamando ao Senhor o batismo no Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo qual devamos ser salvos, é o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em adoração. Em nenhum outro, Jesus. Nós queremos consagrar esta manhã a Ti. Nós queremos consagrar, Senhor, esse aprofundamento sobre o tema batismo no Espírito Santo nas Tuas mãos. Que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, pois Tu és o único digno de honra, glória, louvor e adoração. E que também tudo seja para a salvação das almas, que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Ti. Em nenhuma outra salvação, Senhor. Por isso, toma esse aprofundamento nas Tuas mãos. Que onde esse aprofundamento chegar, Senhor, curas, milagres, prodígios aconteçam. Nós te bendizemos, ó Deus. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos nessa manhã. Por isso nós nos prostramos aos Teus pés e nos rendemos a Ti, Senhor. Bendito seja Teu nome, Jesus. Bendito seja Teu nome, Senhor. E que nesse momento nós possamos agora nos colocar diante de Jesus para este aprofundamento, cujo tema de hoje é batismo no Espírito Santo. Então vamos iniciar o nosso aprofundamento para que nós possamos não perder muito tempo. Então o tema de hoje é batismo no Espírito Santo, a plenitude do ser. Por isso eu convido você a pegar comigo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E a palavra vai dizer: ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Então aqui nós já podemos começar a ver que o Espírito Santo de Deus encheu a vida dos apóstolos. Por isso eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Então aqui nós podemos ver que o Espírito Santo é fonte de expressão de todos nós batizados. O Espírito Santo de Deus é a fonte da nossa expressão. Por isso nós precisamos compreender que o tema batismo no Espírito Santo, ele é o ápice do nosso aprofundamento.
Por isso, o objetivo é retirar o conceito de batismo do Espírito Santo do campo puramente emocional. Ou seja, batismo no Espírito Santo não se trata somente de emoções, mas é preciso fundamentar esse tema na ontologia da graça e na potencialização da natureza humana. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não é simplesmente um campo emocional, mas ele nos potencializa. O Espírito Santo potencializa a nossa natureza. Por isso, ao pregar sobre o batismo no Espírito Santo, nós precisamos evitar sentimentalismo. Nós precisamos ter uma voz de comando espiritual. Por isso, o Espírito Santo, ele é pneuma, ou seja, ele é sopro. Ele é dinamis, ou seja, ele é poder. Sopro e poder. Por isso é preciso demonstrar que o batismo no Espírito Santo é o ato mais lógico que um cristão pode buscar para realizar sua causa final. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo enquanto nós temos a convicção que esse é o ato mais lógico que nós podemos ter para que nós possamos realizar a nossa causa final. Nós temos um propósito, nós temos uma meta, por isso nós precisamos, de forma lógica, buscar o batismo no Espírito Santo. Por isso, a sofisticação de todo o tema do batismo no Espírito Santo está em provar que o Espírito Santo é psicoterapeuta das almas e é o general dos exércitos de Deus. Então, da nossa alma, o Espírito Santo é psicoterapeuta. E do exército de Deus, ele é general. Amém? Agora vamos falar um pouquinho. A primeira parte nós vamos falar sobre o motor do mundo e o sopro do Espírito. Na segunda parte nós vamos falar da missão visível das pessoas invisíveis, segundo a visão tomista. Na terceira parte nós vamos falar o Espírito como reestruturador cognitivo. Vamos falar de psicorreeducação e terapia cognitiva comportamental. Na quarta parte, vamos falar da milícia do Paráclito, ou seja, da tradição. E na quinta parte, vamos concluir com o transbordamento do Espírito Santo. Então, agora vamos falar sobre o motor do mundo e o sopro do Espírito. É preciso estabelecer a necessidade do Espírito Santo como causa motora da vida espiritual. Então, é necessário estabelecer a necessidade do Espírito Santo. Por isso, nós sempre falamos do Espírito Santo como motor da nossa vida espiritual. Por isso, Aristóteles ele vai falar do motor imóvel. Então, ele nos diz, Deus é o ato puro que tudo move sem ser movido. Por que Deus é o ato puro, move tudo e não é movido? Porque ele é puro. Ele não precisa ser como eu e você, movidos por ele mesmo. Ele é o ato puro, então ele não tem necessidade de ser movido, mas por ser ato puro, ele pode mover tudo. Então, o Espírito Santo é o motor que retira a alma da inércia espiritual. Então, se você está na inércia espiritual, se você está na aridez espiritual, o que nós precisamos? Do batismo no Espírito Santo. Precisamos do motor que retira a nossa alma da inércia espiritual, ou seja, o Espírito Santo. Platão vai dizer, quando ele fala sobre pneuma e alma, ele diz que a alma sem o Espírito é como um náufrago sem vento. Ela possui a estrutura, mas falta a força de propulsão para sair da caverna das paixões. Então, segundo Platão, o que o homem precisa para sair da caverna das paixões? Da força de propulsão. E qual é a força de propulsão do homem? O Espírito Santo. Por isso a necessidade de falarmos do Espírito Santo como causa motora da vida espiritual, como aquele que retira a alma da inércia espiritual, como aquele que é a força de propulsão para sair da caverna das paixões.
A neuropsicanálise vai dizer que o ser humano ele vive em busca de um sentimento oceânico de pertencimento. Ou seja, o ser humano ele vive em busca de pertencer a algo, de pertencer a alguém. Ele vive em busca do pertencimento por trazer dentro de si o sentimento de pertença. Por isso, o batismo no Espírito é a resposta neurobiológica e espiritual ao vazio existencial do eu. Então, o batismo no Espírito Santo, amado, não é só resposta espiritual. Segundo a neuropsicanálise, batismo no Espírito Santo também é resposta neurobiológica, ou seja, resposta neurobiológica para a existência do eu, para o vazio existencial do eu. Então, batismo no Espírito Santo é resposta neurobiológica e resposta espiritual ao vazio existencial do eu. Por isso, a fundamentação de Atos 2:4, que é a que nós lemos acima, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Não é um evento isolado no tempo, mas é a atualização da potência em ato. Ou seja, a potência que é o Espírito, ela se atualiza em ato na vida dos apóstolos, na vida nas nossas vidas. Então, Atos 2:4 não é um evento isolado no tempo, mas é atualização da potência em ato. Por isso, nós entendemos aqui a importância do batismo no Espírito Santo, na visão de Aristóteles, de Platão, da neuropsicanálise e dentro da própria Sagrada Escritura. Agora vamos falar um pouquinho da missão visível das pessoas invisíveis, ou seja, na visão tomista. Vamos aqui explicar a teologia das missões divinas de uma forma muito sofisticada. Por isso, São Tomás, na Suma Teológica, ele vai dizer que o Espírito Santo é enviado para habitar na alma de modo novo. Não é que ele não estivesse na alma, mas ele passa a estar presente como o amado no amante. Então, olha que interessante, né? São Tomás de Aquino diz, primeiro, o Espírito Santo é enviado. O Espírito Santo é um dom. Por isso, o Espírito Santo, enquanto enviado, o Espírito Santo, enquanto dom, ele tem uma missão. E a missão do Espírito Santo é habitar na nossa alma, mas de um modo novo. Não que ele não estivesse na nossa alma, mas que ele passe a habitá-la de uma forma nova e passando a estar presente na nossa alma como o amado no amante. Então aqui a nossa alma é o amante e o Espírito Santo é o amado. Então essa comunhão de amor do amado com o amante, nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo. Essa é a missão do Espírito Santo. Por isso, no Concílio de Trento, a recepção do Espírito é a causa formal da nossa justificação. Então, o Espírito Santo, quando nós damos receptividade ao Espírito Santo de Deus, isso formaliza a justificação que Cristo operou em nós. Por isso, ele não apenas nos cobre, o Espírito Santo não está mais como no Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não, agora ele não mais nos cobre, ele não mais está sobre as águas, mas ele está habitando em nós de forma nova, como o amado no amante, e por isso ele nos transforma intrinsecamente, ou seja, de dentro para fora. Por isso a importância do Espírito Santo, o amado no amante. Por isso o Catecismo da Igreja Católica ele vai dizer que o fogo é o símbolo da energia transformadora. Como o fogo transmuta o metal, o Espírito transmuta o temperamento em caráter santificado. Olha que interessantíssimo, né? O Espírito Santo de Deus, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 696, ele utiliza do fogo como um símbolo. Por isso, amado, o símbolo
símbolo ele sempre permanece. E o Espírito Santo ele tem como símbolo o fogo, ou seja, o símbolo da energia transformadora. Então nós trazemos dentro de nós a energia transformadora que é o Espírito Santo. E por isso o Espírito Santo de Deus ele transmuta o temperamento em caráter. Então aqui nós católicos, nós não falamos só de temperamento. Nós falamos de caráter. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, o motor, ele nos transmuta, ele transmuta o nosso temperamento em caráter. Então não basta cuidar do temperamento, não basta falar de temperamento, mas é preciso também falar de caráter, porque o Espírito Santo habitando em nós, ele transmuta, a energia transformadora do Espírito transmuta o nosso temperamento em caráter. Ficou claro isso? Então é necessário falar também de caráter. Por isso o estoicismo, quando fala da cidadania do Logos, ele nos diz que o Espírito é o Logos divino que reordena a nossa percepção do mundo. Ou seja, o Espírito Santo, ele reordena em nós a nossa percepção do mundo. Onde havia medo, que é o afeto desordenado, o Espírito traz a apatia, ou seja, a serenidade dos santos. Então aqui, a transmutação do temperamento em caráter. Vemos aqui através do estoicismo, onde havia medo, que é o afeto desordenado, o Espírito traz apatia, ou seja, a serenidade dos santos. Então, a importância de nós entendermos o batismo no Espírito Santo. Agora vamos falar um pouquinho sobre psicorreeducação e terapia cognitiva comportamental. O Espírito como reestruturador cognitivo. É preciso integrar a ação da graça com a biologia da mudança. Então, aqui a importância da integração, ciência e fé. A importância de nós permitirmos que o Espírito de Deus, ele ilumine a nossa razão ilumine a nossa vontade e a nossa vontade ilumine as nossas paixões. Por isso aqui a importância daquilo que a terapia cognitiva comportamental pode nos ajudar com isso, onde o Espírito de Deus, ele governa a razão e a razão governa as emoções. Por isso, a importância da metanoia. Então, aqui vamos falar de terapia cognitiva comportamental e metanoia. O batismo no Espírito Santo é a quebra definitiva das crenças centrais de abandono e incapacidade. Ele substitui a voz do acusador pela voz do Paráclito, o advogado. Olha que grandeza! Enquanto a terapia cognitiva comportamental traz para nós crenças centrais de abandono e incapacidade, nos permitindo a mudança de pensamento, nos ajudando nas mudanças pontuais de pensamento, o Espírito Santo ele vem e ele quebra definitivamente essas crenças centrais de abandono e de incapacidade. Ele substitui a voz do acusador pela voz do Paráclito, que é o nosso advogado. Então aqui nós deixamos de ouvir a voz que nos acusa e passamos a ouvir a voz do nosso advogado. Olha que grandiosidade. Por isso o batismo no Espírito Santo também é processo terapêutico, onde as crenças centrais são definitivamente quebradas pelo poder da graça de Deus e do batismo no Espírito Santo, substituindo as crenças centrais de abandono e incapacidade e também substituindo a voz do acusador pela voz do advogado. A neuroplasticidade e os carismas também nos ajudam nisso, quando os carismas são novas janelas de percepção. O Espírito enche a alma, reorganiza os padrões de resposta ao estresse, permitindo que o indivíduo responda com amor
onde antes reagiria com fuga ou luta. Então, aqui na neuroplasticidade e através dos carismas, nós podemos verificar que o Espírito Santo de Deus, ele faz o quê? Ele nos dá novas janelas de percepção, ele enche a nossa alma, ele reorganiza os padrões de resposta ao estresse e ele permite que nós respondamos com amor, onde antes nós reagiríamos com fuga ou luta. Então aqui muitas vezes nós fugimos, nós lutamos contra nós mesmos e nós buscamos respostas no vício, nas carências e em muitas outras situações. Aqui a neuroplasticidade e os carismas nos ajudam dizendo que pelo batismo no Espírito Santo, os carismas são novas janelas de percepção. Então, pelo batismo no Espírito Santo, pelos carismas, a nossa percepção é transmutada. Lembra transmutação de temperamento em caráter? Então, o Espírito Santo enche a nossa alma, reorganiza os padrões de resposta ao estresse e permite que nós respondamos com amor ao que antes responderíamos com fuga ou luta. Então, nós deixamos de fugir, nós deixamos de lutar e vamos responder agora ao Espírito de Deus com amor. Vamos responder com os carismas que o Espírito Santo nos concede, reordenando os nossos padrões de resposta e abrindo novas janelas de percepção, enchendo a nossa alma e reordenando os padrões de resposta que outrora dávamos ao estresse. Quando estávamos estressados, nós fugíamos ou lutávamos em busca de vícios e de tantas outras coisas. Agora não. Agora nós respondemos com amor, através dos carismas, através da neuroplasticidade. Agora vamos falar um pouquinho da psicorreeducação. É preciso treinar a vontade para colaborar com a graça. A docilidade ao espírito é o ápice da saúde mental cristã. Então, quando que nós realmente estamos com a saúde cristã, com a saúde mental cristã em dia? Quando que nós estamos com a saúde cristã mental em dia? Quando nós somos batizados no Espírito Santo. Quando nós somos dóceis ao Espírito Santo. Quando nós treinamos a nossa vontade para colaborar com a graça. Então aqui, nós, homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos psicorreeducar. Nós precisamos reeducar a nossa vontade, treinar a nossa vontade para que nós possamos colaborar com a graça. Aqui, mais uma vez, Deus governa a razão governa a inteligência a vontade as paixões. Então, que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para a ação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa potencializar a nossa natureza, transmutar o nosso temperamento em caráter e possa verdadeiramente transformar a nossa vida com a sua energia transformadora. Agora vamos falar um pouco sobre a milícia do Paráclito dentro da tradição. Conectar o batismo no Espírito com a armadura e a tradição. Então, quando nós vamos verificar um pouco daquilo que os templários, a tradição nos traz, nós vamos ver que para o cavaleiro, o Pentecostes ocorria no campo de batalha do silêncio e da oração. Então, para os templários, onde que ocorria o Pentecostes? No campo de batalha. E onde era o campo de batalha? No silêncio e na oração. Então o Espírito era invocado para dar a fortaleza, ou seja, o dom que permitia morrer por Cristo sem odiar o inimigo. E aqui hoje isso se faz muito necessário. Aqui hoje nós precisamos aprender sim com os templários. Por quê? Nós precisamos morrer por Cristo, mas sem odiar o nosso inimigo. E fazer aquilo que a palavra nos diz, orar pelos nossos inimigos. Nós estamos querendo combater os inimigos de forma errada, da forma que a palavra de Deus não nos garante a vitória. A vitória será dada para aqueles que morrerem por Cristo, mas
sem odiar o inimigo, ou seja, morrerem por Cristo orando pelos seus inimigos, como Jesus nos ensinou. Por isso, no tradicionalismo católico, o resgate da crisma como sacramento da milícia é importantíssimo. O batismo no Espírito é o despertar dos dons adormecidos na confirmação. Então, vemos aqui que o crisma é diferente do batismo no Espírito Santo. O crisma, ele é o sacramento, o sinal visível da presença de Deus. Ele é a confirmação do nosso batismo. Ele é o despertar, ele é o derramamento desses dons em nós. E o batismo no Espírito Santo é o despertar dos dons adormecidos na confirmação. Então, os dons que recebemos na confirmação, no sacramento do crisma, eles são despertados pelo sacramento do crisma, pelo batismo no Espírito Santo. Vou repetir. Os dons que recebemos no crisma, no sacramento, eles são despertados pelo batismo no Espírito Santo. Por isso, através do batismo no Espírito Santo, é resgatado o crisma como sacramento da milícia. Olha que interessantíssimo, né? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1285, ele vai dizer que o sacramento da confirmação, ou seja, o crisma, ele nos une mais perfeitamente à Igreja e também nos enriquece com uma força especial do Espírito Santo. Então, nós que somos crismados, nós somos unidos mais perfeitamente a igreja, nós recebemos os dons do Espírito Santo, nós somos enriquecidos com a força especial do Espírito Santo. Por isso, nós também falamos do Espírito enquanto sopro. O Espírito não é dado para nosso conforto pessoal, mas para a expansão do reino. Non nobis Domini, não a mim, Senhor. Por isso, nós precisamos entender essa profundidade que o Espírito nos é dado, não para o nosso conforto pessoal, não para que nós fôssemos cheios dos dons apenas, não, mas para que nós pudéssemos, assim como diz os templários, morrer por Cristo sem odiar os inimigos, para que nós pudéssemos despertar os dons adormecidos na confirmação, para que nós pudéssemos ter resgatado em nós o sacramento da milícia, que é o crisma, para que nós pudéssemos nos unir perfeitamente à igreja, ter uma força especial do Espírito Santo, mas não para conforto pessoal, mas sim para expandir o reino de Deus. Como é que eu e você estamos utilizando do sacramento do crisma? Estamos utilizando desse dom especial do Espírito que Deus nos deu, dessa unidade mais perfeita com a igreja, desse enriquecimento dessa força especial do Espírito. Nós estamos usando isso para conforto pessoal ou para expansão do reino. Por isso nós precisamos, assim como Atos 2, versículo 4 diz, estarmos cheios do Espírito Santo, ficarmos cheios do Espírito Santo, transbordar o Espírito Santo. Por isso precisamos clamar o Espírito Santo. E como São Tomás de Aquino diz, a missão do Espírito Santo visa a instrução do intelecto e a inflamação do afeto. Então aqui nós precisamos, pelo batismo no Espírito Santo, ter o nosso intelecto instruído, mas também o nosso afeto inflamado, o nosso amor por Deus inflamado. Por isso que hoje nós clamemos ao Espírito esta graça, de termos o nosso intelecto instruído, o nosso afeto inflamado. Por isso precisamos ser cheios do Espírito, precisamos ser cheios do Espírito, significando que não há mais espaço para o egoísmo, nem para a murmuração, nem para a tibieza, nem para odiar os inimigos. Nós precisamos convocar o povo de Deus não a uma euforia, mas a uma embriaguez sóbria, onde o intelecto se submeta à luz e o coração ao fogo. Que nós possamos clamar ao Espírito Santo, amados, essa graça. Convido você a ver e rever este aprofundamento, nos ajudar a compartilhar, para que inúmeras pessoas com todo este aprofundamento possam viver o batismo do Espírito Santo na excelência. Por isso a palavra que Deus nos deu hoje está em Zacarias 8.
Zacarias 8, versículo 2. Assim disse Yahvé dos exércitos: experimento por Sião grande ciúme, e em seu favor grande ardor. Por isso a palavra de Deus diz: o Espírito de Deus, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. O amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito que nos é dado. E por que o Espírito nos é dado? Porque Deus nos ama com grande ciúme, e em nosso favor tem grande ardor. Então, porque Ele tem grande ciúme de nós, porque Ele tem grande ardor por nós, Ele nos amou e nos deu o seu Espírito Santo. Por isso que nós possamos hoje verdadeiramente tomar posse dessa palavra. Zacarias 8:2. Assim disse Yahvé dos exércitos: experimento por Sião grande ciúme, e em seu favor grande ardor. Por conta desse ciúme, por conta desse ardor, por conta desse amor, que nós possamos nos abrir ao batismo no Espírito Santo, que nós possamos realmente viver aquilo que o aprofundamento disse, o amante no amado. Por isso eu convido você mais uma vez, que nós possamos ouvir essa canção e que nós possamos mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós. Convido você a fechar seus olhos e vamos orar. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, segundo a palavra de Deus em Zacarias capítulo 8, versículo 2. Assim diz Yahvé dos exércitos. Nós queremos dizer que nós acreditamos que é o Senhor quem fala conosco. Acreditamos que o Senhor experimenta por nós grande ciúme e em nosso favor tem grande ardor. Por isso, Senhor, a tua palavra diz que os teus apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. A tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que os teus apóstolos ficaram cheios do poder do Espírito. A tua palavra diz, Senhor, que eles começaram a falar em outras línguas. A tua palavra nos garante, Senhor, que os teus apóstolos verdadeiramente eles começaram a falar em outras línguas, ficaram cheios do Espírito, porque o Espírito lhes concedia expressar-se dessa forma. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo venha transformar o nosso temperamento em caráter. Queremos pedir, Senhor, que nós possamos ficar cheios do Espírito. Queremos pedir, Senhor, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, cheios do Espírito, que nós possamos também nos expressar em outras línguas, que nós possamos, Senhor, ter o nosso intelecto instruído, ter o nosso afeto inflamado, que nosso espaço, Senhor, a nossa habitação não tenha mais espaço para egoísmo, para murmuração, para tibieza, que nós verdadeiramente, Senhor, possamos não ser conduzidos à euforia, mas uma embriaguez sóbria, Senhor, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ter o nosso intelecto submetido à tua luz e o nosso coração ao teu fogo. Por isso nós queremos clamar o batismo no Espírito Santo, o batismo no fogo. Shiri alamanuri alamanuri alalalalalalala. Oh, ri alamanari alamanari alamanasuri alamanuri alalalalalalala. Oh, ri alamanuri 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 alamanuri. Nós acreditamos, Senhor. Acreditamos que o teu Espírito Santo tem poder para transformar temperamento em caráter. Que o Senhor tem poder para transmutar o nosso temperamento em caráter. Que o Senhor tem poder, Senhor, para nos energizar de forma transformadora. Que o Senhor tem poder, meu Deus, para nos dar um coração de fogo, para submeter o nosso intelecto à luz e o nosso coração ao fogo. Nós acreditamos, Senhor, que o nosso templo, Senhor, nós acreditamos, Senhor, meu Deus, que a nossa habitação, ela pode, Senhor, ser cheia do teu Espírito, para que não haja mais espaço para o egoísmo, para a murmuração, para a tibieza. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor pode verdadeiramente instruir o nosso intelecto, inflamar o nosso afeto. Por isso, batiza a nossa nação no teu Espírito Santo, batiza a tua igreja no Espírito Santo, que nós
nós possamos, Senhor, assim como o Senhor nos disse, Senhor Jesus, que nós possamos verdadeiramente resgatar o Santo Crisma em nós, como sacramento da milícia, que sejam despertados em nós, Senhor, os dons adormecidos na confirmação, que nós possamos nos unir mais perfeitamente à igreja, que nós possamos ser enriquecidos pela força especial do Espírito Santo, que nós possamos ter o batismo no Espírito Santo não como um conforto pessoal, mas para a expansão do teu reino, Pai, em nome do teu Filho Jesus, por acreditamos que o Senhor tem por nós grande ciúme, grande ardor. Por isso, Senhor, nos batiza no Espírito Santo, e por isso que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo poder do Espírito Santo. Por isso nós te agradecemos, Pai, e estamos certos que tudo isso, Senhor, realizará em nós, em nome do teu Filho Jesus. E estivemos unidos e vamos permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, que esta graça de hoje possa ser derramada sobre você, sobre todos aqueles que vocês nos ajudarem a compartilhar esta live e sobre todos os corações daqueles que ainda forem ver essa live. Que Deus nos abençoe com o batismo no Espírito Santo. Por isso, sou Valéria Godoy, fundadora do Centro Missionário e Terapêutico, Alice Tradelli, da Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras. É uma graça estar aqui com você. Muitas pessoas estão perguntando para nós sobre como nos levar em missão para a tua cidade. Entre em contato conosco no número do WhatsApp que está aqui nas nossas redes sociais, e nós vamos conversar sobre tudo aquilo que é necessário. Por isso, que Deus abençoe você. Agradeço o carinho de vocês, agradeço os pedidos de orações que vocês nos conseguem, para que nós possamos unir as nossas orações às de vocês. Então, que Deus nos abençoe, cada um de nós, e vamos juntos clamarmos o batismo no Espírito Santo. O próximo tema será sobre a bem-aventurada Virgem Maria. Então, nós vamos estar falando no próximo tema sobre Maria, eis aí a tua mãe. Que Deus abençoe cada um de nós. Salve Maria Puríssima. Um Chamas Fest, aprofundamento pós-rebanhão de carnaval online com Valéria Godoy. Não se esqueça,